Glória a Deus, amém, queridos? Vamos à palavra do Senhor. Você que está em casa, seja muito bem-vindo. Que o Senhor possa ministrar ao seu coração por meio desta palavra, em nome de Jesus. Nesses dias, eu tenho compartilhado com você sobre pilares de uma igreja indestrutível. E tem sido um tempo de muita edificação, de muita revelação da palavra do Senhor. E essa é a terceira ministração dessa pequena série, onde nós estamos falando sobre isso. E eu já falei com você sobre o primeiro pilar, que é o pilar da sã doutrina, o ensino dos apóstolos. Falamos sobre a comunhão na semana passada, que não é apenas estar junto, mas é uma ferramenta de guerra para vivermos o extraordinário de Deus. E hoje eu quero compartilhar com você sobre o terceiro fundamento, que é o partir do pão. Lá em Atos, capítulo 2, versículo 42, que é a base que nós estamos usando nesses dias, o texto diz que eles perseveravam, eles se mantinham perseverantes, tinham compromisso no ensino dos apóstolos, na sã doutrina, na comunhão, em vida compartilhada e no partir do pão. Para muitos, quando se trata do partir do pão, eles interpretam como apenas uma refeição comum. Então eles entendem que o texto está falando sobre comerem juntos. Então eles aprendiam da palavra juntos, eles estavam juntos e comiam juntos. Mas, quando nós olhamos para a palavra de Deus e olhamos para o contexto desse texto, nós vamos perceber que a igreja primitiva, ela cresceu de forma extraordinária, de forma explosiva, e ela impactou o mundo da sua época, porque ela entendeu algo muito mais profundo do que isso. O texto diz que eles perseveravam no partir do pão. Agora, vamos entender hoje o que é esse partir do pão, qual é a profundidade disso e como isso se aplica às nossas vidas hoje. Para nós entendermos essa questão, precisamos voltar um pouquinho na contextualização, na história judaica, porque a Bíblia, ela é feita por personagens judeus. Então, se você quer entender a Bíblia, você precisa entender um pouquinho de cultura hebraica, para você entender qual é o pano de fundo das Escrituras. E a expressão partir do pão é uma expressão judaica, é um hebraísmo. É o quê? Hebraísmo. O que é um hebraísmo? Por exemplo, a vaca foi para o brejo. Isso é uma gíria nossa, do português. Se você vai nos Estados Unidos e fala que a vaca foi para o brejo, eles não sabem o que significa isso no contexto que a gente fala. O que é a vaca foi para o brejo? Alguma coisa deu errado, sim ou não? Mas para o inglês, se você traduz isso para o inglês ou para qualquer outra língua, não tem sentido, porque é um contexto popular nosso. Da mesma forma, o partir do pão tem um contexto que só se entende dentro da cultura hebraica. Se eu trago isso apenas para o português literal, a frase, de fato está falando de comida. Mas o pão, para o povo judeu, não era apenas alimento, era a base da vida. Então, quando se trata do pão, está falando do trigo.
E quando se fala do trigo, está falando-se de agricultura, de plantação. E esse é o ecossistema, esse é o trabalho que envolve toda a cultura judaica. Então, hoje, nós temos um pouco dessa cultura também. Mas o pão, para um judeu, não pode faltar em nenhuma refeição. Seja café da manhã, seja almoço, seja jantar, seja o que for, tem que ter um pedaço de pão lá. Porque é uma parte cultural da alimentação, é uma base, assim como o nosso arroz e feijão. Você sabe que para fora as pessoas não comem feijão, né? Isso é cultura nossa. Tem gente que não come arroz em outros países aí. Por quê? Porque é uma cultura nossa. Todo brasileiro, rico ou pobre, come arroz e feijão, certo? Por quê? Porque é a base da nossa vida, é a base da nossa alimentação. Da mesma forma funciona o pão para os judeus. Quando você lê na Bíblia falando sobre pão, qual é a imagem? Provisão, sustento. Por quê? Porque é por meio do plantio do trigo que vai se produzir o pão, é que a economia gira. Quando Deus conduz o seu povo no deserto, Deus manda pão cair do céu para sustentar o seu povo. Então, pão fala de provisão, fala de aliança, fala de sustento para a vida humana, dentro do contexto judaico. Amém? E aí, desde os primórdios do povo judeu, quando se trata de comida, se trata de refeição, nós estamos falando de algo que para eles é considerado sagrado. Por exemplo, na escola de maturidade, no primeiro módulo, nós falamos sobre o ritual de aliança de sangue. E dentro desse cerimonial de aliança tem uma refeição. Lembra disso? E dentro dessa refeição tem ali um elemento, o pão. Então, para o judeu, o pão não é apenas um alimento, é um símbolo muito importante. Está aqui comigo? Para você ter uma ideia, quando se fazia o ritual da aliança de sangue, o final era uma grande refeição. Às vezes havia um grande banquete, mas antes do banquete ou após o banquete sempre havia o pão. Por quê? Porque simbolizava a vida. Até hoje, mas isso tem mais raízes ortodoxas do Antigo Testamento, toda refeição de uma família judaica, o pai da casa, o chefe da família, no final ou no começo da refeição, ele sempre vai pegar um pão e ele vai proclamar uma bênção para aqueles que estão à mesa. E essa aqui é a bênção. Fiz questão de escrever para você entender que o pão é muito importante. Então, todas as vezes que há uma refeição, seja ela qual for, o pai senta na ponta da mesa, ele pega o pão, ele levanta ao céu e diz exatamente isso aqui: bendito és tu, Senhor nosso Deus, Rei do universo, que trazes o pão da terra. O que representa o pão? Não é o alimento, mas ele está dizendo da provisão. Então, o pão ali está representando a provisão, a prosperidade de Deus para aquela família. Está entendendo? Então ele pega o pão, hoje o judeu ortodoxo até hoje faz isso, ele pega o pão durante a refeição, declara essa bênção, depois ele parte aquele pão e entrega para cada um dos presentes na mesa, simbolizando o quê? A bênção que Deus me deu, eu estou compartilhando com vocês. Isso funciona até hoje. Na Páscoa judaica, Deus inseriu o pão dentro do ritual. Você sabe que para nós a Páscoa é só o cordeiro, mas olha só o que Deus disse. Êxodo 12 versículo 8, Deus dizendo: naquela noite comerão a carne assada do cordeiro com pães ázimos. O que são pães ázimos? Sem fermento, mas é pão. Vocês vão comer o pão sem fermento e ervas amargas. Então dentro do ritual da Páscoa tem que ter o quê? O pão. Por quê?
Porque esse pão aqui é um memorial da provisão divina para a libertação da escravidão. Você está entendendo que tem todo um simbolismo por trás? Então, quando a Bíblia fala sobre partir o pão, para um judeu, todo esse contexto precisa ser levado em conta. Então, a expressão partir o pão já era para o judeu símbolo de aliança familiar, o pai na mesa com a sua família proclamando a bênção, de proclamação da bênção de Deus que liberta, apontando para a Páscoa. Então, nós temos aqui duas referências importantes. Todos os dias, o pai na mesa proclamando a bênção para a sua família, e uma vez por ano, a proclamação da Páscoa que traz à memória a libertação. Tudo isso tem como elemento central o pão. Está aqui comigo? Então, existe dentro dessa expressão, partir o pão, toda essa revelação. Só que aí vem Jesus, e Jesus agora vai trazer uma revelação muito maior, tudo dentro desse contexto do pão. Aí lá em Mateus, no capítulo 26, Jesus vai trazer um significado maior para o pão. O que ele diz? Mateus 26, 26. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão. Agora, eu acabei de dar o contexto para você. Todo chefe de família, após uma grande refeição, ele faz isso aqui. Então, o que está acontecendo aqui, na verdade é só um ritual normal para os judeus. Eu sei que a gente colocou, a gente não, né, que nós não escrevemos a Bíblia, mas a Sociedade Bíblica, né, a editora bíblica, coloca para nós como se essa fosse a última ceia, ou a última Páscoa de Jesus, mas não é. É uma última refeição de Jesus com seus discípulos. E como de costume, o chefe da família, que aqui no caso é o mestre, é Jesus, vai proclamar a bênção para aqueles que estão ao seu redor. Mas olha o novo significado que ele dá. Deu graças, ou seja, ele disse aquela frase que eu mostrei para vocês: bendito és tu, Senhor, Deus, Rei do Universo, que da terra nos dá o pão. Então Jesus deu graças, disse essa frase, partiu o pão e deu aos seus discípulos, como fazia todo chefe de família. Mas aqui está a diferença, dizendo: tomem e comam, isto é o meu corpo. Aquilo que era um símbolo de prosperidade, um símbolo de provisão, agora Jesus eleva o nível. Jesus vai dizer: esse é o meu corpo. E é interessante porque lá em João capítulo 6, versículo 51, Jesus diz: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Então Jesus está agora colocando um novo elemento para o pão, Ele mesmo. Então agora ele diz: esse pão é o meu corpo. Então o Senhor está ressignificando o pão. Já não é mais algo natural, é algo espiritual. Então aquilo que antes representava a provisão que vinha da terra, agora Jesus está colocando como a representação de algo que vem do céu. Por isso que Jesus diz: eu sou o pão vivo. Então o que ele está dizendo? Vocês tinham apenas a provisão da terra, mas agora Deus está provendo uma provisão superior, uma bênção superior, uma bênção que não vem de baixo para cima, mas vem de cima para baixo. É além da capacidade de vocês, é além de vocês. Deus está dando um novo nível para vocês. Você está comigo? Então Jesus está dizendo: vocês têm o pão natural, mas agora Deus está dando um pão superior, algo que vai descer do céu para abençoar vocês. Isso é, como ele disse, o próprio Cristo. Amém? Jesus elevou o significado do partir do pão de uma celebração natural e religiosa, ou seja, o ritual natural da refeição familiar e a Páscoa, para o memorial
de uma aliança espiritual. Por quê? Ele continua dizendo, versículo 27 e 28 de Mateus 26. Em seguida tomou o cálice, deu graças e deu a eles, dizendo: bebam dele todos vocês, pois isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, que é derramado em favor de muitos para a remissão dos pecados. Então, dentro desse contexto de pegar o pão e elevar o pão para um novo patamar, Jesus acrescenta agora um outro símbolo, que para o judeu também tem uma base cultural significativa, que é o vinho. A cultura judaica gira em torno de pão e de vinho. Toda festa judaica tem que ter vinho, toda celebração judaica tem que ter vinho, né? Aí na nossa vez é proibido, olha aí. Enfim, né? Mas preste atenção, Jesus pega o elemento do pão, eleva ele, e agora traz consigo um outro elemento, a uva, que é símbolo de vida. E aí Jesus diz: agora com esse pão vocês têm o meu corpo, e com esse vinho vocês têm o meu sangue. Juntem os dois e vocês terão provisão abundante para todas as áreas da vida de vocês. Você está aqui comigo? Você pode dar uma salva de palmas ao Senhor por isso, em nome de Jesus? E é interessante porque na Páscoa, aí nós não temos o registro bíblico disso, é apenas uma tradição. Na Páscoa, na celebração da Páscoa, quem vai celebrar a Páscoa, ele sempre também vai fazer esse ritual. O que Jesus está fazendo aqui, irmão, não é inovando nada. Por isso que eu estou falando, para você entender a Bíblia, você precisa entender um pouco da cultura. Por exemplo, ele tomou o cálice. Que cálice? O cálice de vinho, que já lá estava lá na mesa, porque fazia parte da alimentação judaica. Como eu estou falando, para eles é normal. Hoje para os crentes virou proibido, é bicho de 7 cabeças, é Satanás. Mas para o judeu faz parte. Tem que ter um pãozinho para comer e um vinhozinho para tomar. Aleluia. Agora, Jesus pega, o que eu estou mostrando para você é que Jesus está pegando coisas naturais, que têm significados reais e culturais, e elevando isso para um nível superior. Você está entendendo? Aí ele diz que Jesus pega e dá graças. Todas as vezes que você vê essa expressão dar graças, quando se trata de alimento, é cultural. Então havia uma outra bênção que se dizia para o cálice, proclamando a bênção de Deus: bendito és tu, Senhor Deus, Rei do universo, que nos supre com o suco da vide, que é o vinho. É uma proclamação da provisão de Deus. Amém? E aí Jesus diz que isso agora representa o sangue dele, que será derramado em favor. Diga comigo, favor. O que significa favor? Graça, bênção. Então esse cálice na verdade representa o cálice da bênção. Ao beber deste cálice e entregar aos seus discípulos, o que Jesus está dizendo: a bênção que era minha, agora eu compartilho com vocês. Tomem o cálice da bênção. Está aqui comigo? Então agora, a partir desse modelo de Jesus, nós temos então dois elementos: o pão e o vinho, o cálice. Que agora a igreja primitiva vai seguir a ordem de Jesus. Jesus lá em Lucas 22, versículo 19, Jesus diz: fazei isso em memória de mim. Então Jesus disse: olha, esse é o meu corpo, esse é o meu sangue, façam isso, façam esse ritual, esse memorial, em memória de mim. Então agora a igreja primitiva, ela pega esses dois elementos, o pão
e o vinho, que não representam mais algo natural, não é uma refeição natural, nem uma refeição religiosa, é um memorial que aponta para Cristo. Então entenda que é por isso que quando nós lemos em Atos, capítulo 2, versículo 42, que eles perseveravam no partir do pão, não se trata de uma refeição, se trata de um memorial. O que eles estão fazendo, na verdade, é a ceia do Senhor. Então, dentro do Novo Testamento, partir o pão não é refeição, não é um jantar, não é um almoço, é celebrar o memorial da ceia do Senhor, comendo o pão e bebendo do cálice. O cálice, que na Páscoa judaica representava a libertação do Egito, agora representa o sangue da nova aliança. E para lembrar dessa nova aliança, então nós temos agora os dois elementos: o pão e o cálice, que não são mais uma referência natural, é uma referência espiritual. Isso aqui eu já falei. Então aqui nós temos a mesa. Quando eu sento na mesa para comer do pão e beber do cálice, o que eu estou dizendo é: o favor de Deus foi liberado sobre a minha vida. Eu tenho a provisão que veio do céu, Cristo, e eu tenho o cálice da bênção, o sangue, para todas as áreas da minha vida. Percebe como se completa? Então, partir o pão não é um ritual religioso, muito menos uma refeição natural, é o memorial de que nós fazemos parte de uma nova aliança. Vira para o seu irmão e fala para ele: você está em uma nova aliança, irmão. A ceia que colocaram na nossa cabeça que é santa, né? A ceia não é santa, a santa ceia, não. Santo é o Senhor em você, porque o Espírito Santo habita em você. A ceia é um memorial, é a ceia do Senhor. Ela nasce do quê? Desse fundamento: o pão e o cálice, que fazem memória ao sacrifício de Jesus, e não apenas ao sacrifício, mas os benefícios desse sacrifício na minha vida. Amém? Então, ela transcende um ritual natural. Quando você come o pão, não é um pão apenas, é o corpo de Cristo sobre a sua vida. Quando você bebe do cálice, não é um suco apenas, é o sangue de Jesus sobre a sua vida. E quando você tem esse entendimento, então você pode reivindicar os benefícios desses elementos sobre a sua vida. Mas infelizmente, muitos veem a ceia de forma distorcida. Para alguns, ceia nem é isso aqui. Ceia é fazer um jantar e comer e encher a barriga, né? Você fala que cear na Bíblia é comer. Não, eu te dei toda essa contextualização para mostrar para você que Deus está trazendo uma representação superior. Não é natural, é espiritual. Amém? Então, muitos olham para a ceia como algo comum, uma refeição comum, como você comeu hoje. Não. Outros acreditam que a ceia é algo sagrado. Só pode ser no culto do primeiro domingo do mês, com roupa bonita e sem pecado. As duas visões estão erradas. A ceia não é uma comida comum e também não é algo santo, consagrado, não. É um memorial que nós temos diante de Deus. Amém? Quando nós olhamos para a igreja primitiva, nós percebemos que a ceia era um memorial que estava constantemente diante deles. Hoje, tem igreja que ceia uma vez por mês, outros ceiam a cada 2 meses, e outros que ceiam uma vez por ano. Mas o que a palavra de Deus diz sobre a igreja primitiva? Atos 2, 46. Diariamente partiam o pão em casa, com alegria e singeleza de coração. Qual é a frequência de partir o pão?
Eles partiam o pão diariamente. Partir o pão, dentro desse contexto todo que eu te mostrei, representa o memorial, o pão e o cálice que apontam para o corpo e o sangue de Jesus, a ceia. Quantas vezes eles ceavam? Todos os dias. Olha aí. Você estava feliz da vida com uma vez por mês. Mas é por isso que a igreja de hoje ela é fraca. Por quê? Porque ela não entende os fundamentos pelo qual a igreja foi fundamentada. O texto diz que eles diariamente partiam o pão em casa. Aqui é outro contexto, né? Porque só diz que os crentes acreditam que só pode tomar ceia na igreja e se o pastor orar. Se outra pessoa orar, não vale. Como eu expliquei para você semana passada, são milhares de pessoas e apenas 12 apóstolos. Os apóstolos participavam do pão todos os dias com essas pessoas? Não. A igreja se reunia, as ovelhas se reuniam debaixo de uma liderança local e eles partiam o pão juntos. Porque o que está em jogo aqui não é um ritual, mas é tomar posse da nova aliança. Amém? E aí, para você ter uma ideia do quanto eles valorizavam isso aqui eu achei muito interessante. Olha só o que o Atos 20 mostra para nós. Atos 20, versículo 7. No primeiro dia da semana, qual é o primeiro dia da semana? Domingo. Então, no domingo, quando os discípulos Então, que dia que a igreja primitiva reunia? Por isso você está aqui hoje. Aí tem gente que fala assim, não, é a igreja católica que mudou do sábado para o domingo, o dia do Senhor é o sábado. O dia do Senhor na velha criação é o sábado, porque Deus descansou no sétimo dia da criação, o homem descansa no sétimo dia, na velha criação. Mas na nova criação, Jesus ressuscita no primeiro dia da semana e conclui a obra. A obra que Deus começou no Éden, Jesus termina agora na cruz. Então agora todo mundo não descansa mais no sábado. A nova criação descansa em Cristo no dia da ressurreição. Que dia que ele ressuscitou? Domingo. Então, no primeiro dia da semana, no domingo, quando os discípulos se reuniram para partir o pão, Paulo pregou-lhes. Parece um versículo simples, mas preste atenção nos detalhes. Eles se reuniram para partir o pão. Isso significa que eles não se reuniram para participar de um culto. Significa que eles se reuniram para partir o pão. Eles não se reuniram, isso que é fantástico, para ouvir Paulo. Imagina, o apóstolo Paulo vai pregar hoje, mas o texto diz que eles se reuniram para quê? Para partir o pão. Paulo era só um bônus. O que isso mostra para nós? Que a igreja primitiva entendia que sem o memorial não há poder. A igreja não subsiste se Cristo não for o centro. Então eles não se reuniam para participar de um culto ou de uma programação. Eles se reuniam para lembrar da obra consumada. Significa que a igreja primitiva não é poderosa porque tem uma boa programação, mas porque o foco central é Cristo glorificado, é a graça manifestada sobre nós. Se nós queremos de fato viver uma vida abençoada, precisamos trazer a obra consumada para o centro das nossas vidas. Eles se reuniram para partir o pão. Isso significa que não há nada mais importante na vida da igreja do que a obra consumada de Jesus por nós. Enquanto você não tiver a revelação do que Jesus fez por você, você não pode ser uma pessoa indestrutível.
Enquanto você não entender os benefícios da nova aliança, pela qual o sangue e o corpo de Jesus foram entregues por você, você não pode viver o extraordinário. Porque a graça está no corpo e no sangue. E como que era a reunião do domingo dos irmãos? Com alegria e singeleza de coração. Duas coisas definiam o culto da igreja. Primeiro, alegria. O que significa alegria? A palavra alegria aqui no grego original é pular de alegria. Eles se reuniam com tanta alegria que eles pulavam. Não tinha essas músicas tristes igual esse fundo está tocando, não. Era só pancadaria mesmo, bater cabeça assim, ó, trem de doido. Por quê? Porque eles tinham consciência: Jesus morreu por nós. Nós não estamos felizes porque as coisas são favoráveis a nós. Nós somos felizes porque a obra está consumada. Por que a igreja ela vive uma vida depressiva e essas músicas depressivas tomam parte da vida da igreja? Porque nós não temos a revelação do quanto somos abençoados. Quem não entende o quanto foi abençoado não consegue ter alegria e se expressar diante de Deus. Crente que vai para culto e não dá conta de bater palma, porque eles se reuniam com alegria. Não é alegria porque tinha uma estrutura legal. Não, a maioria dos irmãos aqui eram escravos, ou ex-escravos. A maioria dos irmãos aqui eram pobres. Eles não têm alegria em casa. Mas a alegria deles não é natural, é espiritual. Estamos aqui para lembrar: Jesus morreu por nós, para que a bênção dele estivesse disponível. Por isso estamos alegres. Amém? E a segunda coisa, a segunda palavra ali é singeleza de coração, que é uma palavra que significa simplicidade, ou ausência de segundas intenções. O que significa? Por que eles estão alegres? Não é por coisas externas, mas é porque Jesus consumiu a obra. Significa que a sinceridade do coração deles não há outro motivo para a nossa alegria. Se as coisas estão favoráveis, não importa, Jesus é ao nosso favor. Se o Império Romano está metendo a lenha em nós, não importa, o nosso reino não é desse mundo. Significa que a igreja primitiva é indestrutível, porque ela está vendo não a bênção que vem da terra para suas mãos, mas que vem dos céus para a sua mão. Quando eu entendo que a minha bênção não vem da terra, e sim do céu, da obra consumada em meu favor, aí então começo a viver uma vida extraordinária. Amém? O que fazia a igreja primitiva ser indestrutível? 3 pilares que nós vimos até aqui: a sã doutrina, a comunhão e a revelação da obra consumada. Por mais que até a revelação de Paulo, a igreja não entendia a revelação da graça, mas ela entendia a obra consumada de Jesus. Por mais que ainda eles não entendiam a diferença entre o judaísmo e a igreja, eles entendiam a obra consumada. A graça não é apenas uma mensagem bonita. A graça é o poder de Deus, que, se aplicado em cada área, diariamente, pode transformar completamente a nossa vida. Quando nós lemos o texto, nós temos 2 expressões. Eles partiam o pão diariamente, de casa em casa, e semanalmente, como igreja. Significa que na vida diária, prática deles, a obra de Jesus era o centro. E na vida comunitária, como igreja, a obra era o centro. Significa que não existe a ceia do culto e eu sou crente no culto e Jesus me abençoa no culto. Não, Jesus quer sair do ritual e se manifestar diariamente na sua vida. Deus quer nos levar a uma vida de extraordinário todos os dias. Amém? Mas isso só acontece quando nós entendemos a mesa da graça.
Quando nós entendemos que todos os dias há favor de Deus para nós. Amanhã, quando você acordar pela manhã, lembre-se disso. Há uma graça disponível para você. Ah, pastor, mas eu não tenho nada de extraordinário para viver. Você não tem, mas o Senhor tem para te dar. Amém? Traga a obra consumada para o seu dia a dia. Pastor, eu quero resolver meu casamento. Peça a graça de Deus. Não, pastor, eu tenho que mudar meu marido. Não, pede graça. Quer prosperar? Pede graça. Quer criar os seus filhos? Peça graça. Quer viver o propósito de Deus para a sua vida? Peça graça. Quando você aplica a graça diariamente, todos os dias, você tem provisão e vida abundante que se conectam de Jesus para você. Amém? Fica de pé. Vamos orar por isso.